Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Você está feliz nessa noite? Olha como está bonita a igreja. Que bênção. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: que bom que você veio. Diga isso para ela. Que bom que você veio. Que Jesus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir que você abra sua Bíblia junto comigo. Em João, capítulo 3. Alguém pega uma cadeira para o meu arranjador aí, fazendo favor. João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Vamos todos juntos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Vamos ler mais uma vez agora, todos juntos, bem compassado e bem sincronizado. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Tempo tu és tão Bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei o quê? A bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Declare isso, querido. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. a tua bondade nos seguirá, Senhor. Tua Bondade nos seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. eu me rendo Rendo a ti, te dou meu ser, entrego. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Nós nos rendemos, Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel, declare isso, querido. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei Da bondade de Deus. Você que pode, querido, aplauda ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa noite com você sobre o maior presente que nós já ganhamos até hoje. Nesse período de fim de ano, nós nos preocupamos muito em dar um presente, em presentear as pessoas, porque é chegado o final do ano e nós queremos demonstrar a bondade ou então ver o quanto as pessoas são bondosas conosco. Mas eu quero te dizer nessa noite que o maior presente que você pode ganhar, você já recebeu. Amém? Em meio a tantas trocas de presentes, especialmente em certas épocas como esta do ano, corremos o risco de nos esquecer do maior presente que já nos foi dado. Não é algo que possa ser comprado em uma loja, embrulhado em um papel bonito ou entregue por mãos humanas. É o presente que veio do coração do próprio Deus. E o nome desse presente se chama Jesus Cristo. João 3,16 é o tema central da Bíblia, queridos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De nada adiantaria estarmos aqui congregando, louvando ao Senhor, se não tivéssemos uma expectativa de uma vida eterna com Cristo Jesus. Estaríamos então perdendo o nosso tempo, vindo à igreja, levantando as nossas mãos e simplesmente cantando. Mas quando nós temos o entendimento de que Deus nos deu o maior presente que nós podemos receber, então todas as coisas fazem sentido. Se estamos aqui, é por Jesus. Se chegamos aqui, é por Jesus. Se hoje podemos ter vida e vida em abundância, é por Jesus. Se nós temos a nossa casa, é por Jesus. Se nós temos a nossa família, é por Jesus. O nosso trabalho é por Jesus. O nosso ministério é por Jesus. E tudo é por causa dele. Porque um dia na cruz do Calvário ele se entregou. Hoje nós celebraremos a ceia do Senhor. E não há momento mais especial do que esse para nos lembrarmos do maior presente que nós já recebemos na nossa vida. E pode se passar anos e anos, você jamais receberá um outro presente que se compare com esse. Você jamais receberá um presente que seja semelhante a esse. E nesse texto, nesse versículo, há 3 momentos que eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu quero que você preste muita atenção. E o primeiro momento do texto é a motivação. A motivação desse presente. O início do texto diz, porque Deus amou o mundo. A grande motivação de Deus é porque Ele amou o mundo. E porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Por amor a mim, por amor a você, por amor à criação, por amor a tudo que Ele tinha feito. Ele então se motivou e nos amou em todas as coisas. E para falar do que é amor, o amor de Deus é tão imenso, é tão incompreensível, o que levou Deus a agir dessa forma? Simplesmente por amar, simplesmente por amor. E quando nós falamos essa palavra amor, nós não conseguimos definir ela com uma certa exatidão do que é amor, de como é amar, de como é diferenciar os amores que nós temos. Então, eu coloquei que o que é o amor? O amor é a expressão mais profunda, sincera, objetiva, complexa, confusa, verdadeira que pode chegar à mente do ser humano. O amor não se explica, o amor se vive. Foi exatamente isso que Deus nos proporcionou quando Jesus, o Cristo, morreu na cruz, por mim e por você. Nós não conseguimos entender como esse amor tão grande fez com que um Deus maravilhoso, um Deus rico, um Deus poderoso, dono de todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós. E como se não bastasse isso, Ele ainda morreu pelos nossos pecados. O amor maior do que esse
não pode se explicar. E ao mesmo tempo ele traz uma confusão na nossa mente, dizendo: como pode o Senhor morrer por mim, eu, um homem pecador que não mereço nada? Se você olhar para o seu passado, será que verdadeiramente o amor todo que Jesus demonstrou na cruz do Calvário te alcança, querido? Será que nós somos dignos deste amor? Será que somos verdadeiramente dignos de tudo aquilo que Jesus fez na cruz? Se olharmos para a semana passada, para os erros que cometemos e para as atrocidades do nosso passado, e olhamos para a cruz do Calvário, será que verdadeiramente esse amor que foi derramado por nós, será que valeu a pena ser derramado este amor por nós? É claro que imediatamente você vai dizer: o Senhor não merecia ter morrido no meu lugar. Mas é exatamente isso que traz uma confusão em alguns momentos na nossa mente. Porque nós não merecemos. Nós nunca merecemos e nunca vamos merecer. Mas esse amor do Senhor, Ele é incomparável. Ele é incondicional. E Ele nos ama acima de todas as coisas. E por nos amar, Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem feito com esse amor que foi derramado, despejado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? 1 João capítulo 4, versículo 9 ao 11 nos diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nada pode nos separar deste amor, querido. Nada. E Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 8, no versículo 38 e 39, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar deste amor. Você pode fugir deste amor, você pode correr deste amor, mas saiba de uma coisa: onde você estiver, Ele vai te encontrar. Onde você estiver, Ele vai te achar, e Ele vai continuar te amando até o último dia da sua vida. Agora cabe a você aceitar este amor ou não. A motivação de Deus para entregar o seu Filho foi única e exclusivamente por amor. Não existe maior amor do que esse. Não existe nada que se compare a este amor, querido. O amor que você tem pela tua esposa, o amor que você tem pelo teu esposo, o amor que você tem pelos teus filhos, que é o amor que parece que vai nos tirar tudo que temos quando nos afastamos dos nossos filhos, ou quando até perdemos, até quando o Senhor recolhe os nossos filhos. Parece que é esse amor que não vai ter mais como tapar este buraco. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus pela sua vida, pela minha vida, pela igreja do Senhor, ainda é muito, 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 muito maior do que isso. O que nós mais precisamos é valorizar este amor. Quando olhamos para a cruz do Calvário, precisamos entender que este amor foi por mim e por você, e ele valeu, ele foi aquilo que custou a vida do Filho de Deus, a vida do único Filho que Deus tinha, o unigênito, aquele que não tinha pecados, aquele que não tinha transgressões, aquele que não tinha acusações. Ele morreu em teu lugar, ele morreu no meu lugar, no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. E Deus se motiva, e sabe por qual motivo? Porque Ele tinha absoluta certeza que hoje, eu e você estaríamos aqui. Porque eu e você estaríamos aqui, cultuando a Ele, louvando ao Senhor, participando da mesa do Senhor,
gerando filhos no Senhor, criando os nossos filhos no Senhor, tendo uma família no Senhor, e isso motivou o Senhor a dar o seu único filho por amor, por você e por mim. E se nós lembrássemos daquela canção muito antiga, que nos diz que foi por amor que Jesus entregou o seu único filho, querido. Mais que uma canção, é uma oração, que diz que se isso não for amor, tudo perde o seu valor. Se isso não for amor, as andorinhas já não voam mais, já não há estrelas no céu, já nada mais adianta. Por quê? Porque se não entendermos que o sacrifício de Jesus na cruz foi por amor, nada mais vale a pena. Nada mais daquilo que fazemos tem sentido. Nada mais tem sentido. Eu quero te convidar, querido, a declarar somente o refrão dessa canção. Se isso não for amor, o oceano não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano e tudo perde o valor. Se isso não for, foi por amor, querido, que o Senhor se motivou a entregar Jesus na cruz. A grande motivação de Deus precisa mover o nosso coração neste dia, de que Ele nos amou imensamente, Ele nos ama eternamente, e para isso Ele tem preparado um lugar para mim e para você, na cidade celestial, e eu vou morar nessa cidade, você vai? E lá nós nos encontraremos com Ele, e lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, porque lá o amor do Senhor, esse mesmo amor que nos constrange e que motivou o Senhor a dar o seu Filho, também nos inundará cada vez mais nas nossas vidas. Amém? Qual tem sido a sua motivação agora que você recebeu este presente? Como você tem agradecido por este presente? Qual é a tua motivação? O que te motiva a continuar, querido? Sabendo que este presente está à disposição para você, para a sua casa, para os seus. O segundo momento é a ação de Deus. E a ação de Deus está na parte do versículo em que diz que Deus que deu seu Filho único, unigênito. Único, incomparável, o próprio Deus encarnado. Ele deu, não emprestou, não alugou. Ele deu, entregou o que tinha de mais precioso por mim e por você. Deus pratica uma ação quando Ele entrega o seu Filho. Não seria um anjo, como eu costumo sempre dizer, não seria um anjo da asa quebrada, um anjo faltando um pedaço de uma perna, de uma mão, que Deus entregou ou entregaria por você e por mim. Mas foi o melhor que Ele tinha, Ele entregou o seu próprio Filho. Então quando Deus entrega o seu Filho, quando Ele dá o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, essa ação de Deus precisa mover o nosso interior, ela precisa mover a nossa mente, precisa mover os nossos sentimentos, e olhar para a cruz todos os dias e dizer: Senhor, muito obrigado
por tudo o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Mas os dias vão passando, e nós vamos nos envolvendo com este mundo mal, vamos nos envolvendo com a famosa correria do dia, e nós acabamos, por algum momento da nossa vida, nos esquecendo deste presente. E quando chega o fim do ano, nos importamos tanto em comprar um belo presente para dar para os nossos filhos, nos importamos tanto em comprar um belo presente para dar para os nossos amigos, para o chefe do trabalho, para os amigos do trabalho, ou então, quem sabe, um belo presente para o grande e famoso amigo secreto. Porque o que as pessoas vão dizer se eu chegar lá com qualquer presente do amigo secreto? Mas e com o presente que você ganhou, o maior presente? Como você tem se importado com ele? Como você tem retribuído ao Senhor pelo maior presente que Ele te deu pela eternidade e que te garantiu a vida eterna? O que é dar? Entregar voluntariamente o que está em seu poder para que outros sejam beneficiados. O que o Senhor fez foi exatamente isso. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário, praticou essa ação para que hoje eu e você possamos ter vida e vida em abundância, para que possamos ter uma vida no Senhor, para que possamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que possamos educar os nossos filhos do Senhor, para que a nossa família possa ser bênção nessa geração e nas gerações futuras. Para isso, Deus praticou essa ação. Romanos 5, do versículo 6 ao 9, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Aquilo que o Senhor fez quando nós ainda éramos pecadores. Você consegue entender isso, querido? Quando você estava todo sujo, todo fedido, todo maltrapilho nos seus pecados, nos seus delitos, afundado em pecados, em coisas que não agradavam ao Senhor. Nesse momento Deus olha para você e, apesar de tudo e de todas as coisas, apesar de não merecermos, Ele pega o seu único filho e entrega por amor a você, por amor a mim. Deus pratica uma ação, queridos, que nós, como seres humanos, não conseguimos entender. Muitas pessoas não conseguem entender o que Deus fez, muitas pessoas não conseguem entender este amor, e por isso não conseguem se entregar ao Senhor. E ficam pensando, mas o que eu poderei fazer para ser salvo? Você não precisa, você não vai conseguir fazer nada para ser salvo. Jesus já fez tudo o que precisava. O que nós precisamos é receber este presente, é viver com Ele pela eternidade, é obedecer os seus mandamentos, é entregar a nossa vida, a nossa casa, tudo que temos ao Senhor, porque Ele já fez. Você não conseguirá praticar uma ação que vai mover o coração de Deus, porque Deus já fez, Jesus já fez essa ação, para que você recebesse a vida eterna, para que eu recebesse a vida eterna, para que nós, como igreja do Senhor, pudéssemos ter o nosso lugar garantido no céu, na eternidade, junto com Cristo Jesus, amém? Nós só podemos, queridos, adorar o Senhor, nós só podemos engrandecer a Ele, nós só podemos agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Nós só podemos olhar para este grandioso presente, para essa bondade, para a dádiva de Deus pelas nossas vidas, e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor doou Jesus na cruz do Calvário, e não há nada que eu faça, nada. Sabe o que é nada? Nada que vá chegar à sombra
daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não são as tuas boas ações que vão te levar para o céu. Não são as tuas boas intenções que vão te levar para o céu. Não são as tuas boas condutas que vão te levar para o céu, querido. O que nos garante o céu é o sangue precioso de Jesus. O que nos garantiu a vida eterna com Cristo Jesus foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. É pela graça que nós somos salvos. Pela graça, pelo favor imerecido, por aquilo que nós não merecemos, é que nós seremos um dia levados com a igreja, com a noiva do Senhor, fazendo parte desta igreja, e então habitaremos com Ele nas mansões celestiais, e andaremos pelas ruas de ouro, e veremos lá, querido, o mar de cristal, e todo o ouro e a prata, diamante, bronze, madeiras, pedras preciosas dessa terra, nada tem valor a não ser aquilo que vem das mãos do Senhor. Nada tem valor. Se nós não entendermos que o que Jesus fez na cruz do Calvário foi o suficiente para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, então nós estamos olhando para o lugar errado, nós estamos indo na direção errada, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário garantiu a minha, a sua, a nossa salvação, a nossa vida eterna com Cristo Jesus. E o terceiro momento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito, o porquê Deus amou o mundo de tal maneira que praticou uma ação dando o seu Filho unigênito por um propósito, para que eu e você tenhamos a vida eterna. O homem não foi criado, queridos, para ir ao inferno. O homem não foi criado para perecer. O plano original para o homem foi que ele tivesse uma vida eterna com o Senhor. Mas com o pecado, com os erros do homem, então o pecado entrou no coração do homem, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou na mente humana. E então o Senhor agora precisou fazer uma ação, praticar uma ação, dando o seu Filho unigênito, para que agora, através de Jesus, eu e você possamos ter a garantia da vida eterna. Possamos ter a garantia de que, se entregarmos as nossas vidas para o Senhor, se entregarmos a nossa vida para Jesus, andarmos como Ele nos ensinou a andar, obedecermos os seus mandamentos, caminharmos com Ele, recebermos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, então receberemos a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Então há um propósito, porque Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O propósito do Senhor, querido, nunca foi te magoar. O propósito do Senhor nunca foi te ferir. Ei, você que um dia foi abandonado pelos seus pais, você que não consegue ter uma vida relacional com a sua família, eu quero te dizer, a culpa não é do Senhor, a culpa são dos homens. Sabe por quê? Porque o Senhor te criou para ter uma vida em abundância. O Senhor tem planos para a sua vida, planos perfeitos a partir de um propósito, a vida eterna em Cristo Jesus. Se você tem uma vida com o Senhor Jesus, o propósito de Deus está sendo cumprido na sua vida. Se você entende que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te dar a vida eterna, querido, você está entendendo o propósito. Mas se você ainda não entendeu isso e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, nessa noite, você precisa fazer isso. É entregar a sua vida, os teus caminhos, a tua casa, a tua família, os teus negócios, tudo que você tem ao Senhor.
Porque só há um propósito, e o propósito é nos dar a vida eterna. Nada daquilo que temos aqui nesta vida valerá como desculpa, nada das ações que temos feito, praticado, irá valer como desculpa para garantirmos a vida eterna. Isso não é o propósito Jesus já cumpriu na cruz do Calvário. Ele já se doou para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Eu quero que você que está com a sua Bíblia, abra ela aí para nós lermos juntos. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, se você ler esse texto com muita cautela, pausadamente, e não conseguir entender que há um propósito de Deus quando Ele entrega Jesus na cruz do Calvário, não é possível que você não consiga entender que há um propósito do Senhor para a sua vida, para uma vida eterna, para uma vida de esplendor, para uma vida que Ele diz que foi para este fim que Ele doou, que Ele deu, que Ele entregou o seu único Filho, para um propósito, para que eu e você tenhamos a vida eterna com Cristo Jesus. E isso só é possível para aqueles que entregam a sua vida para Jesus e o recebem como Senhor e Salvador de sua vida. Não há como, não tem possibilidade nenhuma de você entender este amor, de você visualizar a ação de Deus, entender o propósito e muito mais, ter a vida eterna, se não for através de Cristo Jesus. Hoje nós celebraremos a ceia em memória daquele que se entregou por nós, em memória daquele que se doou por nós, em memória de tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E Ele disse: façam isso até que eu venha. O Senhor está próximo, a vinda dEle está próxima, está mais próxima do que nunca. Todos os sinais apontam para a vinda de Jesus. Tudo aquilo que está acontecendo indicam a vinda de Jesus. E até quando você vai ficar esperando, dizendo: mas eu ainda tenho muito para viver, mas ainda eu tenho muito para fazer, minha vida ainda, eu sou muito jovem. Eu quero te dizer que não há vida, não há verdade, não há nada melhor do que viver com Jesus. A sua vida nunca terá esperança sem Jesus.
A tua vida nunca terá esperança se você não caminhar com Jesus. A sua vida sempre será a mesma, uma vida de dar um passo para frente e 3 ou 4 para trás. As suas riquezas, elas não terão validade de nada. O seu cargo diante da sociedade não valerá de nada se você não viver uma vida com Jesus. Se você não for um homem ou uma mulher de Deus, que vive, que caminha, que tem a sua família aos pés do Senhor, aos pés da cruz do Calvário, eu quero te dizer, isso não é vida. Você apenas está nessa terra. Eu ouso a dizer a você, que sem Cristo, nós estamos como as árvores, plantados em lugares, apenas esperando o fim, esperando a hora em que seremos cortados pela raiz, ou então que apodreceremos no mesmo lugar e seremos lançados no fogo, sem validade nenhuma. O que você tem esperado do Senhor, querido? O texto é muito claro, os textos são muito claros, a palavra do Senhor é muito clara. O propósito de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, ele é muito claro. Nós precisamos ter uma vida em Cristo Jesus. Jesus é o maior presente que atende a nossa necessidade mais profunda. Ele é a resposta para o nosso pecado, a ponte para o Pai, a garantia da eternidade. Nenhum outro presente se compara com Ele. Ele não é apenas um presente, Ele é o presente. Jesus não é apenas um presente qualquer, mas Ele é o presente. Artigo definido, Deus define Jesus como o presente. É o único presente que eu e você, querido, precisamos valorizar nessa vida. É o único presente que realmente importa, que muda a sua vida. Jesus é o único presente que transforma o adúltero em um homem, um pai de família. Jesus é o único presente que transforma o drogado em um ministro de louvor. Jesus é o único presente que transforma uma prostituta em uma missionária, em uma pastora, em uma mulher de Deus. Jesus é o único presente que pode mudar a sua vida. Jesus é o único presente que pode salvar o teu final de ano. Não fique esperando a comissão que você vai receber do teu trabalho final de ano como presente. Receba hoje, nessa noite, Jesus como o Senhor da sua vida. Receba nessa noite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele sim é o maior presente que você pode receber. Não há outro que se compare a Ele. Ele é o presente. Ele é o único presente que você e eu precisamos valorizar, querido. Tudo que vem depois de Jesus é palha. Tudo que vem depois de Jesus, quando chega próximo do fogo, o fogo acaba com ele. Mas se você nessa noite receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo na sua vida vai mudar. Você que precisa ou que tem vivido dias afastado do Senhor, eu quero te dizer e declarar na sua vida, Jeremias capítulo 29 que nós lemos, o Senhor é que sabe os planos e propósitos que Ele tem para a tua vida, querido. Você pode ter andado longe do Senhor, mas o plano de Deus para a sua vida ainda continua em pé. O plano de Deus para a salvação da tua família, da tua casa, ainda está de pé. E nessa noite você pode fazer isso. Entregar a sua vida para o Senhor, ou então se reconciliar com o Senhor. Está diante de você o maior presente que você pode receber. Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e que há de vir, que sempre será, aquele que é o início, o meio e o fim das nossas vidas, o alfa, o ômega, tudo para nós é Jesus, o único, o Senhor das nossas vidas. Romanos 11:36, para nós encerrarmos, diz:
porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Para ele, querido, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida não terá sentido longe dele. A sua vida não terá sentido sem ele. O maior presente que você pode receber é Jesus Cristo. O maior presente da sua vida, que vai mudar a sua família, a sua história, chama-se Jesus. Se de repente você um dia na sua vida recebeu esse presente, mas não valorizou esse presente, eu quero te dizer nessa noite, hoje é o momento de você dizer a Ele: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar, Senhor Deus, à essência de tudo aquilo que o Senhor colocou um dia na minha vida. Eu quero, Senhor Deus, voltar e valorizar este presente como jamais valorizei. Enquanto o Juninho canta uma canção, querido, eu quero que você feche os seus olhos. Repense em tudo aquilo que você já fez até hoje. Eu não vou te chamar aqui à frente, como na maioria das vezes de costume a gente faz, mas eu quero que você no seu lugar repense na sua vida. Repense em tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, em tudo aquilo que Ele já transformou, em tudo aquilo que Ele já fez na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus. Seu destino aqui. Oh Deus, Estava só, ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Não, não. Se isso não for amor, amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Eu quero perguntar para você, querido, que está aqui nessa noite e que não entregou a sua vida para Jesus. Você que ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero que você levante a sua mão, você que deseja fazer isso nessa noite. Uma pessoa irá até você, orar com você, fazer esta oração, em nome de Jesus. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, depois de ouvir essa mensagem, depois de ouvir essa palavra, entender isso, levante uma das suas mãos, querido. Aleluia. Duas pessoas ali, irmãos, ó, os irmãos da intercessão, por favor, os pastores, nos ajude ali, ó, há duas pessoas ali. Pastor Anilson, por favor. Pastor Zé Mário, isso. Ah, o Anderson está lá já. Mais alguém, queridos, aqui, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, querido? O céu já está em festa nessa noite, porque há uma entrega. Pessoas entenderam o propósito. E junto com esse pedido eu também quero declarar mais uma vez, você que quer se reconciliar com o Senhor, querido. Você que quer reconciliar a sua vida com o Senhor, levante uma das suas mãos. Eles arrumam ali, queridos, eu quero que você feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra.
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nessa noite, Pai, nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, mandamento do Senhor, este sacramento para a Tua igreja, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por este momento, Pai. Nós abençoamos, Senhor Deus, os alimentos, nós abençoamos, Senhor Deus, o pão, o cálice. Pedimos que a Tua presença real em nosso meio, Senhor Deus, venha sobre a Tua igreja nesta noite, Pai. Assim oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Assim, na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. E tendo dado graças, ele disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, para o arrependimento, para os seus pecados. Comam todos vocês dele, para que sejam sarados em ti todas as suas transgressões. E também, semelhantemente, da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, é aquilo que refaz tudo aquilo que já foi feito até hoje. Então, neste momento, querido, enquanto você come do pão e bebe do cálice, celebre ao Senhor com alegria, porque Ele, o Senhor, Ele se doou na cruz por um propósito, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído e partiu o pão, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, ele também pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você que está entre nós, querido, você que está em comunhão com o Senhor, se você não está, entre agora nesse momento, em comunhão com o Senhor. Se você tem algo para tratar, algo para pedir perdão, faça isso nesse momento. Mas a instrução para nós é clara: não deixe de participar da ceia. Coma do pão, beba do cálice. Se há algo que te impede de fazer isso, uma falta de perdão, uma treta com alguém, resolva isso, querido. Mas não deixe de participar da mesa do Senhor, porque Ele nos instrui a participar da mesa até que Ele venha e celebrarmos com alegria em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, irmãos, sou o homem mais feliz dessa terra, o homem que tem as 3 mulheres mais bonitas da face da terra. E pensa numa responsabilidade também, né? Para cuidar dessas mulheres. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós queremos ler uma carta para toda a igreja. Não sei se eu vou conseguir, mas eu preciso ler. Amém? É uma carta de agradecimento a esta igreja, ao conselho desta igreja, que diz assim: graça e paz, irmãos e irmãs. Inicio essa carta louvando a Deus por tudo que Ele fez, faz e está fazendo em nossas vidas em todo o tempo. Com grande aperto em meu coração, mas também com muita alegria, quero comunicar ao conselho e a esta igreja, onde fui forjado,
aconselhado, amado, repreendido, ensinado, discipulado, e também com muitas oportunidades durante os 18 anos da minha vida que passei aqui. Aproveitei cada uma delas, me dediquei ao máximo, sem reserva, pois eu sabia dos planos que Deus tinha para a minha vida e para a minha família. Contudo, em nossa vida, tudo tem um começo e um fim. E eu e a minha casa oramos ao Senhor e entendemos que o nosso tempo nesta igreja chegou ao fim. E que iniciaremos um novo ciclo a partir de 2026, em uma outra cidade, em Campo Grande. Porque decidimos aceitar um convite que nos foi feito para pastorear a igreja IPI de Maranata, da igreja de Campo Grande. Quero agradecer a todos que um dia oraram por mim e pela minha família, todos que foram meus conselheiros, todos que puxaram a minha orelha para que cada dia mais e mais eu melhorasse e fizesse com mais excelência. Minha eterna gratidão ao reverendo Doanir, à pastora Sumaia e todos os presbíteros e irmãos de ministérios dessa igreja, que um dia acreditaram em um menino sujo, rebelde, maltrapilho, que foi transformado pelo poder do Evangelho. E hoje, para a glória de Deus, se tornou um servo fiel de Jesus. Minha gratidão pelo carinho, amor que recebi nesta igreja em todo esse tempo. Eu e a minha casa seremos eternamente gratos a esta igreja por nos proporcionar tudo que tivemos. Aos amigos que fizemos, aos companheiros de ministério e a todo cuidado para conosco. É com lágrimas nos olhos e com o sentimento de dever cumprido que nos despedimos desta igreja e damos um até logo à igreja que tanto amamos, para que Deus cumpra em nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amamos cada um de vocês e contem conosco no que estiver ao nosso alcance para cooperar no crescimento do reino de Deus, pois da nossa parte continuaremos amando cada um e a cada irmão e irmã dessa igreja, hoje e para sempre. Amém? Deus tem os seus propósitos, irmãos. E não pense que a nossa saída aqui desta igreja é porque eu fui dispensado, ou porque eu fui mandado embora. Não, pelo contrário. Eu sei o quanto essa igreja me ama. E eu sei o quanto vocês sabem que eu amo todos vocês. Mas nós não estamos saindo daqui ou nos afastando, dando um até logo, como a Ironi disse, por uma proposta. Nós estamos indo por um propósito. Isso é algo que eu sempre disse a todos aqueles que caminhavam comigo. Nunca prefira a proposta, sempre escolha o propósito. E o propósito, às vezes, ele é doloroso. Mas o Senhor tem a resposta certa de todas as coisas. Contem comigo em tudo que estiver ao meu alcance. Não vou citar nome de ninguém, queridos, porque eu posso esquecer de alguém e eu não quero fazer isso. Mas louvado seja Deus por cada um nesse tempo que nós passamos aqui. Ainda continuaremos aqui, né? Mas provavelmente, se essa não foi a última, mas a penúltima vez que nós ministramos nesta igreja, neste ano. E nós estaremos pertinho aqui em Campo Grande, tá bom? Então, fica o nosso carinho, o nosso amor por cada um de vocês em todo o tempo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês ergam a mão e nós vamos abençoar
o pastor Giovanni e a sua família, porque nós estamos enviando. Eles são filhos, né? E muitos anos atrás, Deus um dia disse que na Viraí, essa igreja seria uma base de míssil para lançar míssil para todos os lugares. Então nós temos filhos esparramados para todos os lugares. E nós, o dia que ele nos comunicou isso, ali no escritório, eu e Duanir, junto com eles, choramos, mas entendemos que eles estão saindo depois de orarem e buscarem a direção do Senhor. Então, quero que vocês abençoem a vida deles como um envio para a obra do Senhor que continua na terra. Senhor, nós estamos aqui como igreja, abençoando o pastor Giovanni e a sua família. Nós estamos, ó Deus, aqui enviando-os para continuar essa obra em outro lugar. Senhor, o teu é o reino, o poder e a glória. Continue, Senhor amado, usando eles, abençoando eles, que o propósito do Senhor, o chamado do Senhor continue queimando e fervendo no coração deles. Com amor ardente, Pai, eles possam fazer aquilo que o Senhor predestinou para a vida deles. Nós abençoamos a vida deles. Como igreja, nós o enviamos, ó Pai, e nós estamos aqui, Senhor Deus, como base, orando e abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estenda a sua mão, querido. Receba a bênção do Senhor. E agora, amados irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, sobre todo os seus, sobre toda a sua família, sua casa e todo o povo de Deus espalhado por sobre toda a terra, hoje e para todos sempre. Todos digam